de Deus sendo um velho lá no trono alto, um velho antiquado, um barbudo, talvez com um raio na mão, pronto a fulminar o primeiro erro da pessoa. Muitos têm essa visão de Deus. Ou então um guarda celestial também pronto a punir, né? E a ferir o primeiro erro, a multar e fazer o mal ao primeiro pecador, ao primeiro erro que nós cometemos. Então isso tem certos conceitos que na verdade nos afasta de Deus. Eu fico perguntando, eu estava falando pro nosso irmão Rubens, uma vez, duas vezes aconteceu mais ou menos isso. Uma vez numa igreja em Camboriú, Deus pela misericórdia dele, eu fui para Camboriú e eu fui na vontade de ficar por lá, sabe? Estava olhando lugar para morar e tudo. E lá pela misericórdia fui convidado para ir numa igreja, a maior igreja do pastor Cizino, depois da dele, né? Tem a matriz, essa era a maior. É um teólogo do Acre, é um pastor do Acre. Veio do Acre, fez a escola lá em Camboriú e ele dirige essa igreja. E ali me convidaram para pregar no domingo. E Deus não me dava nada. Eu cheguei no púlpito e falei, Deus, o que está acontecendo? No púlpito Deus me deu esses mistérios e começou a falar comigo. Pergunta para a minha igreja, quantos aqui tem prazer de chegar em casa e orar? Pergunta para a minha igreja, quantos aqui lê a Bíblia quando chega em casa? Tem prazer de entrar em minha presença, ler a minha palavra. E ali, meus irmãos, tinha uma multidão de cabeça branquinha, aquelas senhoras assim de oração, aquela igreja bem formada, linda, maravilhosa e grande, a mocidade imensa, né? E ali eu falei, gente, Jesus é a verdade. E aqui a gente não precisa ter vergonha. Deus quer fazer um mover diferente nessa noite. E Deus manda eu perguntar para a igreja, sejam sinceros, quantos aqui têm o prazer de chegar em casa, dobra o seu joelho e entrar na presença de Deus, orar a Deus? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei sobre a leitura da Bíblia, né? Ninguém levantou a mão. Sabe onde o inimigo quis me pegar uma vez? Aí são duas coisas que acontecem. Uma, o nosso conceito de Deus. Às vezes o nosso conceito de Deus nos atrapalha a nos achegarmos a Deus. Deus está perguntando onde estás? Essa voz ecoa até hoje no universo, Ele clamando, aonde estás, querendo vir atrás de nós, mas nós nos escondendo, nós fugindo dele. Por quê? Porque às vezes os conceitos que passaram para nós, o Deus que passaram para nós, nos amedronta e nós nos escondemos ao invés de nos abrir os braços e dizer para Ele, eis-me aqui. Né? Eu quando converti, eu falei com Deus assim, Deus começou a me chamar para a missão, porque eu já, assim, pela misericórdia do Senhor, minha vida era doideira, gente. Sabe, eu venho de uma família assim, graças a Deus, meio abastada, né? Meu pai chegou a ser um dos fundadores da Agroceres, ele saiu de um pé de serra, era um roceiro, tinha apelido, né? Vários apelidos na rua, amendoim torrado, não sei mais o que, meu pai era mulato, e ele estudou, conseguiu formar na Universidade de Viçosa e ele era evangélico. E ele foi um dos fundadores da Agroceres e tudo. Então eu tive uma vida assim bem regalada, mas eu era doido de pedra. Eu só pensava em droga, loucura, sabe? E eu lutei 10 anos para sair da droga. Eu comecei a querer parar de usar droga. Assim que eu tive uma casa de recuperação, tomei consciência de muita coisa. E ali eu comecei a querer me recuperar. Mas eu era católico e eu não gostava de crente. E eu tentei renovação carismática, tentei Irmandade de São Vicente de Paulo, tentei tudo que vocês imaginarem, sabe? Casa de recuperação, fiz cursos, cheguei a fazer 2 cursos patrocinados pela ONU em Campinas, para poder trabalhar com droga. Porque quando eu tomei consciência da realidade, eu comecei a ser despertado para quanto que as pessoas sofriam quando entravam na droga. Entra por ilusão. Entra às vezes por curiosidade, por ilusão, e a droga vira a mente da pessoa. Quando eu falo sobre isso, eu lembro a primeira vez que eu me droguei. Foi com medo, fui com medo, curiosidade. Eu era uma pessoa muito tímida, muito tímido mesmo. Eu tinha medo até de pedir ao professor para ir no banheiro, sabe? Eu deitava minha cabeça na cadeira para chupar dedo escondido. E com 11 anos de idade eu tive a vontade, a curiosidade de conhecer. E assim que eu dei o meu primeiro trago no baseado, assim que eu dei o primeiro tapa no baseado, a minha mente virou. Eu comecei a pensar, isso não é nada daquilo que eles
dizem, não, isso não faz mal para ninguém, não vicia nada, é legal e tal, vou fazer só de vez em quando. E ali eu comecei, cheguei numa situação que só a graça. Então, o que acontece? Aí quando eu converti, eu fiquei alarmado, eu já era alarmado com o caso aí eu queria fazer trabalho de conscientização nas escolas, mas eu não conseguia me livrar das drogas. Eu sempre caía, sabe? Sempre caía, jogava aquele trem fora, falava não uso mais, chorava com Deus, pedia ajuda a Deus, tinha uma fé tremenda, mas eu não dava o braço a torcer. Então, aí quando eu me converti, gente, pela misericórdia do Senhor, depois de 10 anos, quase 12 anos na verdade, lutando para largar as drogas, já fazendo trabalho de conscientização para as pessoas, né, alarmado o quanto que eu fiz meu pai sofrer, o quanto que as pessoas sofriam, sabe? Então eu não queria que as pessoas passassem por isso. Então eu fiquei despertado, e quando eu converti, quando eu tive um encontro com Deus, foi uma coisa tremenda. Eu entrei na igreja assim, me convidaram para uma igreja evangélica, eu fui fazer um trabalho como obreiro numa casa de recuperação, sabe? Eu cheguei perto de um colega meu e me abri com ele. Ele era presidente, secretário executivo do COMEN, em Ubá, Conselho de Entorpecente, né? Eu cheguei e me abri com ele e falei, Paulinho, e ele já tinha convertido. E ele tinha jurado para meu pai já estava falecido. Não, meu pai ainda não tinha falecido. Ele jurou para meu pai que não descansaria enquanto eu não convertesse, que o papai podia ficar tranquilo, que ele ia... Aí acabou que, né, eu cheguei e procurei ele. Ele falou, eu tenho uma casa de recuperação em Barbacena, o pastor Thomas. Eu, não, pelo amor de Deus. Aí, Paulinho, como é que pode? A gente é orgulhoso, né? Eu falei, Paulinho, como é que pode? Eu tenho toda a preparação para ajudar as pessoas a parar de usar droga. Como é que eu vou chegar numa casa de recuperação e passar por tudo aquilo? Eu posso ajudar as pessoas e tudo. Mas ele foi sábio, ele falou, não, eu vou te mandar como obreiro. Você vai lá, como monitor, trabalhar interno para ajudar a recuperar os... Ah, então eu vou. Aí fui. Cheguei lá, né, aqueles louvores, aquelas coisas, eu deitava na minha cama, sempre vinha um na porta e falava, vem com a gente, vem louvar aqui, não tem nada a ver não, você é católico, não tenho nada contra católico não e tal. E me convidava, e eu não ia, mas aquele começou a me chamar, né? Eu senti algo de fé. Glória a Deus. Aí me convidaram para ir numa igreja, domingo, culto. Aí cheguei na igreja por jesuicidência, né, para nós mesmos, que meu pai frequentava em Ubá, metodista do Brasil. Aí eu cheguei lá, o pastor pregando, parecia que ele homem sabia da minha vida toda. A palavra entrava dentro de mim e eu via direitinho quem eu era. Comecei a ver direitinho quem eu era, como eu entrei para as drogas, como eu fazia com meu pai, como eu era ingrato, insensato, sabe? E como eu fiz minha família sofrer, como eu sofri, sabe? E eu comecei ali, eu caí de joelho, comecei a chorar, vendo a minha miséria, e falei, Deus, eu sou um miserável, eu sou um imundo. E de repente, gente, igual a Bíblia fala, que quando a gente é corrigido pelo Senhor, ter cuidado para não desfalecer. Ali eu ia desfalecer, eu comecei a perder minhas forças, eu lembro direitinho, parece que eu ia morrer ali. E de repente eu comecei a sentir aquele conforto. E percebi que Deus estava comigo. Aí eu fiquei assim, eu olhava para mim e falava, Deus, mas essa imundícia, eu no chão prostrado. Eu olhava assim, Deus, essa imundícia, o Senhor aqui comigo, como é que pode isso? Aí eu comecei a ser quebrantado por esse Deus. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Né? Uma pessoa imunda, um pecador como eu, e um Deus santo, glorioso e poderoso ali comigo. Eu falei, vou marcar esse Deus. Então eu comecei a ver o amor de Deus e comecei então a ver que meu trabalho não valia nada. Aleluia. Eu comecei a ver que as pessoas não adiantavam simplesmente sair da droga, elas tinham que vir para Jesus. Elas tinham que conhecer esse Deus, tinham que ter uma vida transformada, sabe? Então, aí logo que eu converti, eu chegava em casa, aquela vontade ali, eu já explodia em língua, o pessoal da igreja fazia assim pro outro, achava que eu estava ficando doido, cara, doido. Já sabiam, era da caracterização e tal. E a igreja, a sociedade, né? O pessoal, mas nossa, Deus, eu nem via ninguém. Aí eu chegava em casa, abria a Bíblia, saía, por exemplo, passagem de Filho Pródigo. Aí eu pensava assim, eu já conheço essa passagem, fechava, ia dormir. Não sabia o manancial que eu estava perdendo. Às vezes eu creio que acontece isso com muita gente. Você abre a Bíblia, aí uma passagem que você já conhece, você acaba fechando a Bíblia. E não sabe, deixa de experimentar a profundidade que o Espírito Santo quer te levar. Ou às vezes a gente chega de casa num culto,
tem aquela vontade de dobrar o joelho e orar, mas a gente fala, mas eu já orei hoje, tanto, né? E ouve a carne, deita na cama e dorme ali. E não sabe a profundeza, a maravilha que é experimentar. Jesus, aleluia. Né? Então essas coisas também nos afastam de Deus. Primeiro, o conhecimento de Deus. Porque nós desejamos e queremos aquilo que nós sabemos que é bom. Aquilo que nós confiamos e que nós acreditamos que é bom, nós buscamos com força. Você olha uma menina bonita que você se interessa, você não se dá todo por ela. Você vê algo que a seus olhos gosta, que você acha que é legal, um som, um carro, sei lá o que, você não vai batalhar em cima daquilo. Então, por que que a igreja não está batalhando para ter Deus? É verdade. Por que nós não estamos desejosos de Deus? Jesus. A gente É ouve verdade. falar, a gente lê de Deus, mas há um bloqueio que não nos deixa entrar e desfrutar desse manancial que Deus tem para nós. Né? Então Deus, Ele está clamando dos altos céus: aonde estás? Aonde estás? Para Ele poder perguntar, como Ele fez com Isaías: quem há de ir por nós? Sabe por quê? Porque é um Deus amoroso, desejoso de tirar o homem do lamaçal do pecado. É um Deus tremendo que nós deixamos de experimentá-lo. Sabe, a coisa mais tremenda do universo, que é o santo alcançando o pecador. Quando eu vim para a igreja, eles falavam comigo: Deus tem uma obra contigo. Eu nem imaginava, nem sabia, não podia nem imaginar o que era. E de repente Deus começou a levar em casas e vinha aquela vontade de orar. Eu começava a orar pelas pessoas e aquela pessoa era curada e começava a operar maravilha. E eu ficava assim: Deus, mas eu imundo, essa mão que só mexia com droga, essa boca que só falava porcaria, Senhor, o Senhor usando. E eu comecei a experimentar esse Deus santo, alcançando o pecador, esse Deus de amor. Oh, aleluia! Que a igreja está roubando da terra. Sabe o que é um câncer na terra? Religião. Religião é um câncer na terra que está roubando da mocidade, da juventude, das crianças, um Deus maravilhoso que quer correr com as crianças. Como ele diz lá na passagem do filho pródigo, né? Ele está atrás de nós. Onde estás? Para poder nos abraçar, nos envolver. Aleluia. A gente vê aquele filho pródigo foi para longe do pai porque não sabia o que o pai tinha para ele na verdade. Ele quis gozar a parte dele, né? E foi para longe do pai. E quando ele voltou imundo, que ele comia das bitucas do porco, diz a Bíblia, quer dizer, ele já estava tratando no chiqueiro, né? Como às vezes a gente tem que fazer aqui. E ali ele volta. O pai, a Bíblia fala que Deus estava longe, o tempo todo Deus estava: onde estás? Onde estás? Doido para aquela voz alcançar aquele moço. E aquele moço lá naquela imundícia, ele pensa: puxa vida, na casa do meu pai tinha fartura. Aí que ele caiu, ele começou a ter conhecimento, ele começou a ter entendimento do que ele havia perdido.